convite chegou numa terça-feira chuvosa. Um cartão de marfim pesado e caro que parecia deslocado em meio às faturas e aos menus de fornecedores espalhados pela minha modesta mesa de escritório. A caligrafia elegante e floreada de minha mãe, Beatriz, anunciava o aniversário de 70 anos de meu pai, Ricardo, com uma celebração no restaurante mais exclusivo da cidade, o Le Ciel Étoilé. Um nó de gelo formou-se em meu estômago, frio e familiar. Jantares de família eram para mim campos de batalha emocionais onde eu invariavelmente saía ferida. A última vez que nos reunimos, há quase um ano no Natal, meu irmão Eduardo, o filho de ouro, o advogado de sucesso, anunciou sua promoção a sócio do escritório de advocacia. Meu pai estufou o peito de orgulho, ergueu uma taça de champanhe e declarou que Eduardo era a prova viva do legado de honra e sucesso da família Almeida. Seus olhos, então, encontraram os meus do outro lado da mesa, e o brilho em seu olhar se apagou, substituído por uma sombra de desapontamento que me era tão familiar quanto meu próprio reflexo. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça, um papel que eu parecia destinada a cumprir perpetuamente nas reuniões familiares, ouvi meu pai dizer a um tio em voz baixa, mas perfeitamente audível: "E a Helena?" Bem, toda família tem sua ovelha negra, não é? A nossa, infelizmente, prefere cheirar a alho a ter um pingo de ambição. Fechei os olhos, o cartão caro amassando levemente sob a pressão dos meus dedos. Le Ciel Étoilé, o restaurante mais caro, mais badalado, o único na cidade com uma cobiçada estrela Michelin, famoso por sua culinária francesa moderna e sua lista de espera de 6 meses. Era o tipo de lugar que meu pai escolheria. Um palco para exibir sua riqueza, seu status e seus filhos bem-sucedidos. Eu, Helena Almeida, a chefe de cozinha que abandonou a faculdade de Direito para, nas palavras dele, picar cebola para o resto da vida. Era o borrão em sua pintura de família perfeita. Meu pequeno bistrô, a Raiz, ficava do outro lado da cidade, num bairro boêmio que meu pai jamais pisaria. Era meu orgulho, meu santuário, o resultado de uma década de sacrifícios indescritíveis, mas para eles era apenas a prova material da minha teimosia e do meu fracasso. Eles nunca o tinham visitado, nem uma vez. Eles nem sabiam o nome, referindo-se a ele apenas como aquela lanchonete da Helena. Respirei fundo, o cheiro de alecrim e pão fresco, assando vindo da cozinha do meu próprio restaurante, invadindo meu pequeno escritório. Era o cheiro do meu sucesso. Um sucesso que eles se recusavam a reconhecer. Por que ir? Por que me submeter a mais uma noite de humilhação velada, de comparações cruéis com Eduardo, de olhares de pena de tios e primos? A resposta era complexa. Uma parte de mim, a criança que ainda vivia em algum canto escuro do meu ser, ansiava pela aprovação de meu pai, por um único olhar de orgulho que nunca veio. Outra parte, a mulher de 35 anos que eu havia me tornado, sentia uma faísca de desafio. Eu não era mais a garota assustada de 20 anos que chorava no caminho de casa depois de cada confronto. Eu havia construído algo do nada. Eu havia enfrentado credores, inspetores de saúde, cozinheiros temperamentais e críticas gastronômicas. Eu era uma sobrevivente. E talvez a razão mais forte de todas, a que me fez pegar o telefone e confirmar minha presença, era um segredo. Um segredo delicioso e cuidadosamente guardado, que eu vinha saboreando há meses, esperando o momento perfeito para revelá-lo. E que palco seria mais perfeito do que o Le Ciel Étoilé, o templo do gosto e do status do meu pai? Nos dias que se seguiram, mergulhei no trabalho como uma forma de armadura. Criei um novo prato para o menu de outono, um risoto de abóbora com sálvia crocante e queijo de cabra envelhecido. Testei-o repetidamente, ajustando o sal, a cremosidade, a textura. O foco me acalmava. A cozinha era meu reino, um lugar onde as regras eram claras, e o resultado dependia apenas da minha habilidade e dedicação. Lá, eu não era a vergonha da família, eu era a chefe Helena. Meus funcionários, como Miguel, meu gerente e braço direito, e a jovem e talentosa sous-chefe, Lúcia, me respeitavam. Eles viam minha paixão, minha ética de trabalho. Miguel, um homem calvo e de raciocínio rápido que havia acreditado em mim quando eu era apenas uma sonhadora com um plano de negócios rabiscado em guardanapos, percebeu minha ansiedade. "Jantar em família?" ele perguntou casualmente, enquanto revisávamos o inventário. Eu apenas assenti. "Os leões de sempre?" ele continuou. Eu sorri, um sorriso cansado. "Os mesmos leões? O mesmo coliseu." Ele colocou uma mão no meu ombro. "Lembre-se de quem você é, Helena. Você não é mais a gladiadora indefesa. Você construiu este lugar com sangue, suor
E molho bechamel. Você é a dona da arena agora. Suas palavras foram um bálsamo. Ele estava certo. Eu precisava me lembrar disso. Eu não estava indo para um matadouro. Estava indo para uma performance. E eu tinha o ato final perfeitamente ensaiado. A noite do jantar chegou com um céu claro e uma brisa fria de inverno. Escolhi meu vestido com o cuidado de um general escolhendo sua armadura. Não era o tipo de roupa que minha mãe aprovaria. Não era de uma grife famosa, nem coberto de lantejoulas. Era um vestido preto, simples, de corte impecável, que valorizava minha postura sem ser ostensivo, discreto, elegante e profissional. Era um vestido que dizia: eu me levo a sério. Ao me olhar no espelho, não vi a filha decepcionante. Vi uma empresária. Vi a dona do A Raiz. E por um instante, senti uma onda de poder. A ansiedade ainda estava lá, um zumbido baixo sob a pele, mas agora estava misturada com uma eletricidade, uma antecipação quase predatória. A caminho do Le Ciel Étoilé, dirigi devagar, repassando o plano na minha cabeça. Não era um plano de vingança. A vingança era uma emoção quente e bagunçada. Meu plano era frio, preciso e construído sobre a base da minha própria verdade. Era um plano para reivindicar minha narrativa, para parar de permitir que eles a escrevessem por mim. Ao entregar as chaves ao manobrista do restaurante, um jovem que me cumprimentou com um aceno respeitoso, respirei fundo. O ar aqui era diferente, rarefeito com o cheiro de dinheiro e poder. As luzes do restaurante brilhavam como joias, prometendo uma noite de luxo e indulgência. Para a maioria das pessoas, era um destino. Para mim, naquela noite, era um palco. E o espetáculo estava prestes a começar. A minha jornada até aquela noite, até a entrada imponente do Le Ciel Étoilé, foi pavimentada com espinhos e cacos de vidro de sonhos quebrados, os sonhos que meus pais tinham para mim. Desde cedo, o caminho fora traçado com a precisão de um mapa do tesouro. As melhores escolas, aulas de piano e francês e, finalmente, a faculdade de Direito na universidade mais prestigiada do país. Meu irmão, Eduardo, 2 anos mais velho, seguia o mapa com uma obediência exemplar. Ele era a bússola da família, sempre apontando para o norte do sucesso convencional. Eu, por outro lado, me sentia constantemente perdida. Enquanto Eduardo devorava códigos e processos, eu encontrava meu refúgio na cozinha da nossa casa. Começou como uma curiosidade infantil, observando nossa cozinheira, Dona Elvira, uma senhora robusta de mãos mágicas que transformava ingredientes simples em banquetes de afeto. Ela foi minha primeira mentora, me ensinando a sovar a massa, a sentir o ponto do caramelo pelo cheiro, a entender que cozinhar era uma forma de amor. Aos 16 anos, enquanto meus colegas se preparavam para o vestibular, eu gastava minha mesada em livros de culinária importados, lendo sobre Escoffier e Paul Bocuse, como se fossem profetas. A primeira grande fissura na estrutura familiar aconteceu quando anunciei que queria cursar gastronomia. Lembro-me da cena como se fosse um filme em câmera lenta. Estávamos na sala de jantar, sob o lustre de cristal que refletia a desaprovação nos olhos de meu pai. Ricardo, um homem que construiu seu império de importação e exportação com punhos de ferro e uma aversão visceral a qualquer coisa que considerasse frívola, largou os talheres com um estrondo. O som ecoou no silêncio pesado. Gastronomia? Ele repetiu a palavra como se fosse um palavrão. Você quer ser uma cozinheira? Ter as mãos cheirando a gordura o dia todo? É para isso que pagamos uma fortuna pela sua educação? Para você se tornar uma serviçal de luxo? Minha mãe, Beatriz, torcia um guardanapo de linho nas mãos, seu rosto uma máscara de aflição. Ricardo, querido, talvez seja apenas uma fase, ela murmurou sem convicção. Eduardo, sempre o bajulador, riu. Deixa ela, pai. Talvez ela possa fazer os salgadinhos das festas do meu escritório. A humilhação queimou em meu rosto. Tentei argumentar. Falei sobre a arte da culinária, sobre a gestão de restaurantes, sobre a possibilidade de ter meu próprio negócio. Minhas palavras se perderam na tempestade da sua fúria. A discussão terminou com um ultimato. Enquanto você viver sob o meu teto, você irá para a faculdade de Direito. Fim de conversa. Cedi. Por 2 anos arrastei-me pelos corredores da faculdade de Direito, sentindo-me uma fraude. Os livros de direito civil pareciam escritos em uma língua estrangeira que meu cérebro se recusava a processar. Minhas notas eram medíocres, minha alma anêmica. Nos fins de semana, eu mentia sobre ir a grupos de estudo e, em vez disso, fazia bicos não remunerados na cozinha de um pequeno restaurante italiano no centro da cidade. Lá, descascando batatas, limpando lulas e aprendendo a fazer um molho à bolonhesa autêntico, eu me sentia viva. O chefe, um italiano rabugento chamado Máximo,
Gritava e xingava, mas em seus olhos eu via a mesma paixão que ardia em mim. Foi ele quem me disse um dia, depois de provar um simples purê de batatas que eu havia feito: "Menina, você tem a mão. Não a desperdice com leis. Leis são para quem não tem coração." Aquelas palavras foram a permissão que eu precisava. No final do 2º ano, tomei a decisão que selaria meu destino. Deixei a faculdade de Direito. Quando contei aos meus pais, a explosão foi nuclear. Meu pai não gritou dessa vez. Sua calma era muito mais aterrorizante. "Você fez sua escolha", ele disse com a voz gélida. "Então, a partir de hoje, você está por sua conta. Não espere um centavo meu para financiar essa sua fantasia. Você está deserdada, não apenas do meu dinheiro, mas do meu respeito." Minha mãe chorou silenciosamente. Eduardo me olhou com um desprezo triunfante. Naquela noite, fiz as malas com uma sensação de pânico e libertação. Com o pouco dinheiro que tinha guardado, aluguei um quarto minúsculo e úmido nos fundos de uma pensão. A porta da casa dos meus pais se fechou para mim, e eu me vi sozinha, aos 21 anos, com um sonho e nada mais. Os anos seguintes foram um borrão de trabalho árduo e privações. A jornada para construir a raiz foi a minha verdadeira faculdade. Tive 3 empregos simultaneamente. De manhã, eu era barista em uma cafeteria, aprendendo sobre grãos de café e a arte do latte. À tarde, trabalhava na cozinha de um restaurante por quilo, onde a velocidade e a eficiência eram cruciais. À noite, eu era garçonete em um bar, aguentando clientes bêbados e cantadas baratas para juntar cada centavo de gorjeta. Eu vivia de macarrão instantâneo e dos restos de comida do restaurante. Minhas mãos, antes destinadas a virar páginas de códigos, estavam perpetuamente calejadas, com pequenos cortes e queimaduras, que eram como medalhas da minha luta. Todas as minhas economias iam para um fundo que eu chamei de Operação à Raiz. Enquanto minhas antigas colegas de escola postavam fotos de viagens à Europa e anéis de noivado, eu postava fotos mentais de panelas de cobre e fornos industriais. Havia noites em que a solidão e o esgotamento eram tão avassaladores que eu me sentava no chão do meu quarto e chorava, questionando minha sanidade. Nesses momentos, eu me agarrava à memória do cheiro da cozinha de Dona Elvira, a aprovação nos olhos do chefe Máximo, a convicção inabalável de que eu estava no caminho certo, por mais pedregoso que fosse. Era a filosofia de Napoleon Hill em sua forma mais crua. Eu tinha um desejo ardente, uma meta definida, e estava disposta a queimar todas as pontes para alcançá-la. Enquanto juntava dinheiro, eu também juntava conhecimento. Nos meus raros dias de folga, eu não descansava. Eu estudava. Devorava livros sobre gestão de restaurantes, finanças, marketing e, claro, culinária. Fiz cursos online baratos sobre harmonização de vinhos e segurança alimentar. Criei dezenas de cardápios, testando receitas na minha minúscula cozinha, usando meus colegas de trabalho como cobaias. Aos poucos, a visão do A Raiz começou a tomar forma. Não seria um lugar luxuoso como o de meu pai. Seria um lugar acolhedor, com comida honesta e de alta qualidade, usando ingredientes locais e sazonais. Um lugar onde as pessoas se sentiriam abraçadas pela comida. O nome, A Raiz, tinha um duplo significado. Representava o retorno aos ingredientes básicos, as raízes da terra, e também as minhas próprias raízes, a paixão que nascera na cozinha da minha infância, a única raiz verdadeira que me restara depois de ter sido arrancada da árvore genealógica dos Almeida. A jornada era solitária. O silêncio da minha família era ensurdecedor. Nenhum telefonema em meus aniversários. Nenhum "como você está?". Eu soube do casamento de Eduardo por um post de um primo nas redes sociais. Vi as fotos da família reunida, sorrindo, e senti uma pontada de dor tão aguda que me deixou sem ar. Mas em vez de me deixar afundar na amargura, usei aquela dor como combustível. Cada desfeita, cada silêncio, cada lembrança do desdém de meu pai era mais um tijolo que eu colocava na fundação do meu sonho. Eles achavam que tinham me quebrado, mas na verdade, eles me forjaram no fogo. Eles me deram a resiliência de um metal temperado. E enquanto eu me preparava para entrar no Le Ciel Étoilé, eu sabia que a estrutura que eu havia construído era forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. A forja do meu sonho, a materialização do A Raiz, não foi um ato solitário, embora tenha começado assim. A filosofia de que nenhum grande líder alcança o sucesso sozinho provou-se verdadeira. Minha primeira aliança, a mais fundamental, foi com o chefe Antoine Dubois, um francês aposentado que se tornou uma lenda na cena gastronômica da cidade
décadas antes de eu sequer sonhar em segurar uma faca de chefe. Eu o conheci por acaso. O restaurante por quilo onde eu trabalhava ficava perto de um mercado de produtores onde o chefe Antoine, mesmo aposentado, ia toda semana comprar vegetais para sua horta pessoal. Eu o via, com sua boina e seu andar orgulhoso, selecionando tomates com a solenidade de um joalheiro examinando diamantes. Por semanas, apenas o observei, com medo demais para me aproximar do meu ídolo. Um dia, tomei coragem. Com as mãos trêmulas, ofereci a ele um pequeno pote de geleia de pimenta que eu havia feito em casa. Ele me olhou com seus olhos azuis penetrantes, pegou o pote, abriu, cheirou e, para minha surpresa, provou uma pequena quantidade com a ponta do dedo. Ele ficou em silêncio por 1 minuto que pareceu uma eternidade. Não está ruim. Ele finalmente grunhiu em seu sotaque carregado. Um pouco mais de acidez equilibraria o doce. Mas você tem instinto, menina. Aquele foi o começo. Comecei a procurá-lo no mercado, mostrando-lhe minhas pequenas criações, ouvindo atentamente suas críticas brutais, mas sempre construtivas. Ele se tornou meu mentor não oficial. Ele nunca me elogiou abertamente, mas me emprestou seus livros antigos, cheios de anotações, e me ensinou técnicas que nenhum curso online poderia oferecer. A paciência para um consomê perfeitamente claro, a ciência por trás de uma emulsão estável, a importância de respeitar o ingrediente. Foi na cozinha modesta de sua casa, cheia de panelas de cobre e o aroma de ervas frescas, que eu refinei minha arte. Ele me ensinou que cozinhar não era apenas sobre sabor, mas sobre alma. Você não cozinha para o ego, Helena, ele dizia, enquanto me mostrava como filetar um peixe com precisão cirúrgica. Você cozinha para a memória. Você cozinha para criar um momento de felicidade na vida de alguém. O resto é barulho. Foi ele quem me deu a confiança para acreditar que minha visão para a raiz era mais do que um devaneio. Ele provou meus pratos experimentais, sugeriu melhorias e, o mais importante, validou minha paixão. O mundo tem advogados demais e cozinheiros apaixonados de menos, ele me disse uma vez. Siga seu caminho. O apoio dele foi a âncora emocional que me manteve firme quando as ondas de dúvida ameaçavam me afogar. Quando finalmente juntei um capital inicial que me pareceu substancial, embora, na realidade, fosse uma quantia irrisória para o setor de restaurantes, comecei a procurar um lugar. E foi aí que a realidade burocrática e financeira me atingiu como uma parede de tijolos. Visitei dezenas de imóveis, a maioria caindo aos pedaços ou com aluguéis exorbitantes. Os corretores me olhavam com condescendência. Uma jovem com um sonho e um extrato bancário magro. Fui a 3 bancos diferentes para pedir um empréstimo. Em cada um, apresentei meu plano de negócios detalhado, minhas projeções financeiras, meus cardápios, e em cada um fui rejeitada. Um gerente de banco, um homem com um bigode fino e um ar de superioridade, chegou a rir. Minha querida, ele disse paternalista, o ramo de restaurantes é um cemitério de sonhos. Volte quando tiver um fiador rico ou o dobro do capital. Saí do banco com as bochechas ardendo de humilhação e o coração pesado de desespero. Sentei-me em um banco de praça, observando as pessoas passarem, e pela primeira vez, a ideia de desistir pareceu tentadora. Talvez meu pai estivesse certo. Talvez eu estivesse destinada ao fracasso. Foi nesse ponto baixo que encontrei a segunda peça da minha Mastermind Alliance, Miguel. Eu o conheci da maneira mais improvável. Para complementar minha renda e entender melhor o lado das bebidas de um restaurante, fiz um curso de sommelier de baixo custo. Miguel era um instrutor. Ele não era um enólogo snob. Era um ex-gerente de hotel que havia se apaixonado por vinhos e tinha um talento nato para negócios. Ele era prático, direto e tinha uma planilha para tudo. Durante o curso, fiz uma pergunta sobre como calcular a margem de lucro em vinhos vendidos por taça. Minha pergunta era tão específica e orientada para os negócios que chamou sua atenção. Depois da aula, ele veio conversar comigo. Contei-lhe, hesitante no início, sobre meu sonho e minhas frustrações com os bancos. Ele ouviu pacientemente, fazendo perguntas pontuais. Ao final da minha história, ele não me ofereceu pena. Ele me ofereceu uma solução. Seu problema não é o sonho, é a apresentação, disse ele. Você tem a alma do negócio, mas não fala a língua dos tubarões. Você precisa de alguém que traduza sua paixão para a linguagem deles. Lucro, retorno sobre o investimento, mitigação de riscos. Miguel se ofereceu para reformular meu plano de negócios. Passamos semanas trabalhando juntos. Ele pegou minha visão poética,
e a transformou em um documento robusto e profissional. Criou projeções realistas, analisou a concorrência, destacou os pontos de venda exclusivos do meu conceito. Ele se tornou o cérebro pragmático para o meu coração criativo. Com o novo plano de negócios em mãos, ele usou seus contatos. Em vez de ir aos grandes bancos, ele me levou a um investidor anjo, um empresário que ele conhecia de seus dias na hotelaria e que gostava de apostar em novos talentos. A reunião foi tensa. O investidor, um homem chamado Sr. Tavares, era cético, mas Miguel estava em seu elemento. Ele apresentou os números com confiança, enquanto eu falava sobre a comida, a filosofia, a experiência que queria criar. Para dar o golpe final, eu havia preparado uma pequena amostra, um pão de fermentação natural feito por mim, acompanhado de um azeite de ervas e um patê de fígado de galinha que o chefe Antoine havia me ensinado. Sr. Tavares provou. Seu rosto permaneceu inescrutável. Então, ele olhou para mim e disse: "A comida tem verdade. E seu parceiro tem os números. Vocês têm meu investimento." Naquele momento, eu soube que a raiz seria real. A parceria com Miguel foi crucial. Ele cuidava das negociações de aluguel, dos contratos com fornecedores, da burocracia infernal das licenças. Ele era o escudo que me protegia da parte do negócio que drenava minha energia criativa, permitindo que eu me concentrasse no que fazia de melhor: a cozinha. Juntos, encontramos o lugar perfeito, um antigo armazém em um bairro que estava começando a florescer. Precisou de uma reforma completa, mas tinha ossos bons e uma alma que combinava com a minha visão. Meses de trabalho se seguiram. Pintamos paredes, lixamos pisos, vasculhamos lojas de segunda mão em busca de móveis com caráter. Chefe Antoine nos visitava, oferecendo conselhos sobre o layout da cozinha com a autoridade de um general planejando uma campanha militar. Ele não investiu dinheiro, mas investiu sua sabedoria, o que era infinitamente mais valioso. Aos poucos, o espaço se transformou. Onde havia poeira e escuridão, agora havia mesas de madeira rústica, luzes quentes e uma cozinha aberta que era o coração pulsante do restaurante. Contratei minha equipe, pessoas jovens e apaixonadas que acreditavam no projeto. No dia da inauguração, com o coração na boca, olhei para o salão cheio, para a minha equipe trabalhando em harmonia, para Miguel brindando comigo com uma taça de vinho e para o chefe Antoine sentado em um canto, com um raro sorriso de aprovação. Eu não estava mais sozinha. Eu tinha a minha própria família, uma família que eu mesma escolhera, unida não por sangue, mas por um propósito comum. Esta era a minha aliança, a minha força. E era com a força deles me apoiando que eu agora entrava no território inimigo, o Les Ciel Étoilé. A noite do jantar, a véspera da minha silenciosa batalha, começou com uma calma deliberada. Saí do Arraiz mais cedo, deixando Miguel e Lúcia no comando. Confiava neles implicitamente. No meu pequeno apartamento, agora um lugar de conforto e não mais de privação, executei meu ritual de preparação. Um banho longo e quente para relaxar os músculos tensos. A escolha cuidadosa do vestido preto. Minha armadura sutil. Maquiagem mínima. Apenas o suficiente para acentuar a confiança que eu tentava projetar. Cada passo era um ato de meditação, uma forma de centrar minha mente e acalmar o turbilhão de emoções. A ansiedade ainda estava lá, um nó apertado no plexo solar, mas eu a reconhecia, respirava através dela e a colocava de lado. Eu não era uma vítima indo para o sacrifício. Eu era uma estrategista indo para uma negociação crucial, e o que estava em jogo era a minha própria narrativa. Ao chegar ao Les Ciel Étoilé, fui recebida por um ambiente de opulência contida. O ar era perfumado com uma mistura sutil de lírios frescos e cera de abelha. O som era um murmúrio suave de conversas civilizadas, o tilintar delicado de talheres de prata contra a porcelana fina. As luzes eram baixas, criando poças douradas sobre mesas impecavelmente postas. Era um mundo à parte, projetado para isolar seus frequentadores das trivialidades do mundo exterior. Era, em todos os sentidos, o oposto do meu Arraiz, com sua energia vibrante, suas risadas altas e sua atmosfera de acolhimento rústico. Enquanto a hostess, uma jovem elegante com um sorriso ensaiado, me conduzia pelo salão, senti os olhares. Eram olhares discretos, mas curiosos. Quem era aquela mulher sozinha, vestida de forma tão simples em meio a tanto brilho de grifes? Por um momento, a velha insegurança ameaçou emergir. Então, eu vi algo que me ancorou de volta à minha força. Na passagem para a cozinha, vislumbrei o chefe executivo, Jean-Pierre, um homem que eu conhecia de eventos do setor. Nossos olhares se cruzaram.
Ele me deu um aceno de cabeça quase imperceptível, um sinal de respeito entre colegas. Foi um pequeno gesto, mas significou o mundo. Naquele ambiente, eu não era uma estranha. Eu era uma igual. Minha família já estava à mesa, um oásis de tensão em meio à calma do restaurante. Meu pai, Ricardo, estava na cabeceira, como um rei em seu trono. Seus cabelos grisalhos estavam perfeitamente penteados. Seu terno, feito sob medida, exalava poder. Minha mãe, Beatriz, ao seu lado, parecia uma estátua frágil, adornada com pérolas e ansiedade. Eduardo e sua esposa Cristina, uma mulher tão obcecada por status quanto ele, completavam o quadro. Eles sorriam, mas seus sorrisos não alcançavam os olhos. Quando me aproximei, a conversa cessou abruptamente. Todos os olhos se viraram para mim. Helena, você veio, disse minha mãe, sua voz um pouco mais alta do que o necessário, como se estivesse surpresa. Claro, mamãe. Feliz aniversário, papai, eu disse, minha voz calma e firme. Inclinei-me para beijar o rosto de meu pai. Ele ofereceu a bochecha com a relutância de quem recebe uma intimação judicial. Não houve abraço, apenas o contato frio de sua pele. Sente-se, ele ordenou, mais do que convidou. Sentei-me no lugar vazio que claramente havia sido designado para mim, na ponta oposta da mesa, o mais longe possível dele. O abismo físico entre nós era um espelho do abismo emocional. A conversa foi retomada, mas de forma forçada. Falaram sobre a última viagem de Eduardo a Zurique, sobre a compra de um novo veleiro, sobre a dificuldade de encontrar bons empregados para a casa de praia. Eram tópicos de um universo do qual eu não fazia parte, e eles sabiam disso. Era uma exclusão deliberada, uma forma de me colocar no meu lugar antes mesmo que a comida chegasse. Eu permaneci em silêncio, observando. Observei o sommelier apresentar o vinho a meu pai com uma reverência quase teatral. Observei a forma como meu pai o dispensou com um aceno de mão, como se provar o vinho fosse uma tarefa abaixo dele. Observei o pânico nos olhos de um jovem garçom que quase derrubou um garfo perto de minha cunhada Cristina. Eu conhecia aquela pressão. Eu conhecia o medo de cometer um erro em um ambiente de alta performance. Mas, em vez de me sentir intimidada, senti uma estranha sensação de familiaridade, de pertencimento. Não à mesa da minha família, mas ao funcionamento daquele lugar. Enquanto eles falavam, eu examinava o ambiente com um olhar profissional, a logística do serviço, a distância entre as mesas, a acústica do salão, a qualidade da toalha de linho. Eu notei a forma como os garçons se comunicavam com a cozinha através de pontos eletrônicos discretos, uma inovação que eu estava pesquisando para o Arraiz. Eu não era apenas uma cliente. Eu era uma colega de profissão analisando uma operação. Essa mudança de perspectiva me deu poder. Eu não estava sendo julgada. Eu estava avaliando. A primeira rodada de provocações veio de Eduardo, como esperado. Então, Helena, ele disse com um sorriso de escárnio, ainda brincando de casinha no seu café? Como vão as coisas? Já conseguiu pagar o aluguel deste mês? Cristina deu uma risadinha contida. Eduardo, não seja mau, disse ela, o que era um convite para que ele continuasse. É um negócio sério, querida. Vender coxinhas é um trabalho árduo. Meu pai permaneceu em silêncio, o que era sua forma de consentimento. Ele não precisava me atacar diretamente. Ele tinha Eduardo para fazer o trabalho sujo. Respirei fundo, lembrando-me do conselho de Miguel. Não reaja, apenas observe. As coisas vão bem. Obrigada, Eduardo. O negócio é estável e está crescendo. Respondi, com uma voz neutra, sem oferecer mais detalhes. Minha calma pareceu desapontá-lo. Ele esperava uma reação defensiva. Uma briga. Eu não lhe daria essa satisfação. A noite estava apenas começando, e eu precisava conservar minha energia para o ato principal. O garçom se aproximou para anotar nossos pedidos, e pela primeira vez naquela noite, eu sorri. Um sorriso genuíno, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer a seguir. A refeição começou, e com ela, a ofensiva psicológica se intensificou, tornando-se uma saraivada de microagressões e insultos velados. Cada prato que chegava à mesa era uma oportunidade para a minha família demarcar seu território de superioridade e o meu de inadequação. O amuse-bouche, uma delicada espuma de cogumelos com azeite trufado, foi recebido com elogios calculados. Extraordinário, declarou meu pai, depois de provar uma pequena porção. É isso que separa os verdadeiros artistas dos cozinheiros de beira de estrada. A técnica, a sofisticação. Ele não olhou para mim, mas a indireta pairou sobre a mesa, espessa como o nevoeiro. Eu, que passara semanas aperfeiçoando uma emulsão semelhante no Arraiz, apenas a senti lentamente, saboreando a espuma. Era boa, mas a base do caldo estava um pouco salgada. Uma falha minúscula que apenas um profissional notaria, e a constatação me deu uma silenciosa satisfação. Eduardo, como sempre, era o mais direto em sua crueldade. Ao receber sua entrada,
Um foie gras selado com compota de figo. Ele gesticulou em minha direção com o garfo. Veja, Helena, isso é ambição num prato. É preciso coragem e investimento para servir algo assim. Não é para qualquer um. Ele me olhava, esperando uma resposta. Uma faísca de inveja ou raiva. Eu simplesmente olhei para o meu prato. Uma salada de folhas raras com vinagrete de champanhe, que eu havia pedido por saber que era um teste para a frescura dos ingredientes da cozinha. E disse com tranquilidade: parece delicioso, Eduardo. Aproveite. Minha recusa em entrar no jogo o irritava visivelmente. Ele queria um confronto, um drama que reafirmasse sua posição como o filho bem-sucedido e eu como a fracassada ressentida. Eu, no entanto, estava jogando um jogo diferente, um jogo de resistência e paciência. Uma estratégia que aprendi não nos livros de Napoleon Hill, mas nas cozinhas quentes e pressurizadas onde o pânico é o inimigo. Manter a calma sob fogo é a primeira regra de um chefe. Minha mãe tentava, à sua maneira, amenizar a situação, o que acabava por piorá-la. Helena, querida, você parece cansada, disse ela, com uma preocupação que era, na verdade, uma crítica. Você trabalha demais naquele seu lugar. Talvez devesse arranjar um bom marido, alguém para cuidar de você. A sugestão de que meu único caminho para a felicidade era através de um homem, de que minha carreira era apenas um passatempo até que a solução real chegasse, era um insulto tão profundo que por um momento quase perdi a compostura. Respirei fundo. Eu amo o meu trabalho, mãe. Ele me dá energia, não atira, e eu sou perfeitamente capaz de cuidar de mim mesma, respondi, mantendo o contato visual. Em seus olhos, vi um lampejo de algo que poderia ser admiração, rapidamente engolido pela lealdade ao meu pai. O prato principal chegou. Meu pai e Eduardo pediram o cordeiro, o prato mais caro do menu. Eu pedi o peixe do dia, novamente uma escolha profissional para avaliar a habilidade do chefe com ingredientes frescos e delicados. A conversa então se voltou para o futuro, para o legado. Meu pai começou um monólogo sobre os planos de expansão de sua empresa, sobre a importância de construir algo duradouro para as próximas gerações. Eduardo entende isso, disse ele, apontando para meu irmão com a faca. Ele está construindo uma carreira sólida. Um nome. Ele honra o sobrenome Almeida. Ele está construindo um legado de respeito e sucesso. O silêncio que se seguiu foi pesado e intencional. Todos na mesa sabiam o que viria a seguir. Os olhos do meu pai finalmente se fixaram em mim, frios e duros como granito. E você, Helena? Qual é o seu legado? Uma coleção de receitas? Um cheiro de fritura que não sai do cabelo? Você tinha tudo, a inteligência, a oportunidade que eu lhe dei. E você jogou tudo fora. Você escolheu ser insignificante. As palavras me atingiram como pedras. Insignificante. A palavra ecoou em minha mente. Todos os anos de sacrifício, as noites sem dormir, os calos nas mãos, a paixão que me consumia, tudo reduzido a insignificante. Senti as lágrimas ameaçando subir, uma queimação na garganta. Olhei para o rosto de cada um deles. Eduardo, com um sorriso presunçoso. Cristina, olhando para as unhas, entediada com o drama previsível. Minha mãe, com o olhar baixo, estudando o padrão do prato. E meu pai, com o queixo erguido, satisfeito com o golpe que acabara de desferir. Foi então que ele proferiu a frase que incendiaria o palco. Francamente, ele disse, baixando a voz para um tom de confidência conspiratória, como se estivesse compartilhando um segredo vergonhoso com o resto da mesa. Às vezes eu olho para você e só consigo pensar que você é a vergonha da família. A vergonha da família. A frase ficou suspensa no ar, feia e definitiva. O mundo pareceu encolher, focando-se apenas naquela mesa, naquelas palavras cruéis. Senti o sangue fugir do meu rosto. Uma parte de mim queria gritar, jogar o conteúdo da minha taça de água em seu rosto, sair correndo do restaurante. A garotinha dentro de mim estava encolhida, ferida. Mas então, algo mudou. A chefe, a empresária, a mulher que eu havia me tornado, assumiu o controle. Lembrei-me de todas as vezes que fui subestimada, de todos os nãos que recebi, de cada obstáculo que superei. A dor não desapareceu, mas se cristalizou em uma calma gélida, em uma resolução inabalável. Eles achavam que aquela era a cena final, o meu checkmate. Mal sabiam eles que era apenas o prelúdio do meu movimento mais importante. Eu não disse nada, apenas peguei meu guardanapo, coloquei-o ao lado do prato e olhei para meu pai, não com raiva, mas com uma espécie de clareza distante, como um cientista observando um espécime. O silêncio foi meu escudo e minha arma. Meu silêncio o desnorteou. Ele esperava lágrimas,
Histeria. Ele não sabia como lidar com a minha quietude. O desconforto na mesa era palpável. Até Eduardo parecia um pouco sem graça, como se o golpe tivesse sido mais brutal do que o pretendido. Foi nesse exato momento de tensão máxima, o momento em que a minha humilhação parecia completa e absoluta, que o destino, ou melhor, o meu planejamento cuidadoso, interveio. Um garçom de aparência sênior, o maître do salão, um homem chamado Jean-Luc, que eu conhecia bem das minhas negociações, aproximou-se da nossa mesa com passos rápidos e uma expressão preocupada. Ele ignorou completamente meu pai na cabeceira da mesa e dirigiu-se diretamente a mim. No instante em que a frase "vergonha da família" foi proferida por meu pai, o tempo pareceu congelar. O murmúrio do restaurante, o tilintar distante dos talheres, tudo se desvaneceu em um zumbido baixo. Naquele vácuo, eu vi o triunfo no rosto de meu pai, a cumplicidade no de meu irmão, a resignação no de minha mãe. Eles haviam finalmente me encurralado, me rotulado, colocado-me em uma caixa de fracasso da qual, em suas mentes, eu jamais escaparia. Senti a picada da humilhação, aguda e profunda, mas por baixo dela, uma corrente de adrenalina fria começou a fluir. Era agora, o momento que eu havia ensaiado em minha mente por meses. A calma que se apoderou de mim não era de derrota, mas de poder contido, a quietude de um predador esperando o instante exato para atacar. Meu silêncio, a minha recusa em chorar ou gritar, perturbou o roteiro deles. Eles esperavam uma explosão que confirmasse sua narrativa sobre mim. A filha instável, emocional, irracional. Em vez disso, dei-lhes um controle que eles não conseguiam decifrar. Foi nesse preciso momento de desequilíbrio, quando a dinâmica de poder na mesa estava tensa e incerta, que a minha jogada cuidadosamente orquestrada entrou em cena. Jean-Luc, o maître de cabelos prateados e postura impecável, aproximou-se da nossa mesa. Seus olhos não varreram o grupo. Eles me encontraram imediatamente com um foco que ignorou o patriarca na cabeceira da mesa. Sua expressão era de urgência profissional. "Senhora Helena, peço 1000 desculpas por interromper seu jantar", disse ele, sua voz um barítono discreto, mas que cortou o silêncio como uma faca. A forma como ele me chamou, Senhora Helena, já foi um pequeno choque elétrico na atmosfera da mesa. Era um título de respeito, não o nome de uma criança repreendida. Meu pai franziu a testa, irritado pela interrupção e pelo fato de o funcionário ter se dirigido a mim. "O que há?" ele perguntou ríspido, assumindo o controle. Jean-Luc manteve seu olhar em mim. "É uma pequena emergência na cozinha, senhora. O sistema de exaustão do fogão principal apresentou uma falha e o alarme de segurança foi acionado. O chefe Jean-Pierre está tentando contornar o problema, mas ele pediu a sua presença para autorizar o plano de contingência. Ele não quer evacuar o salão sem a sua permissão." Por uma fração de segundo, a mesa inteira processou a informação. A mente deles, no entanto, tropeçou na premissa. Minha permissão? Minha autorização? Eduardo foi o primeiro a reagir, com um bufo de descrença. A permissão dela? Por quê? Ela é bombeira agora? Meu pai olhou para Jean-Luc como se ele fosse louco. "Do que você está falando? Chame o gerente, chame o dono do restaurante. O que essa jovem tem a ver com isso?" Aquele era o momento, o clímax do meu drama silencioso. Jean-Luc, o ator perfeito em minha peça, finalmente olhou para meu pai, seu rosto uma máscara de polida confusão. Ele então olhou de volta para mim, como se pedisse permissão para esclarecer o óbvio. Eu dei um aceno de cabeça quase imperceptível. Então, Jean-Luc se virou para meu pai e proferiu as palavras que mudariam tudo. Com uma clareza formal e respeitosa, ele disse: "Senhor, com todo o respeito, a senhora Helena é a dona. Nós trabalhamos para ela." E então, virando-se para mim novamente, como se meu pai não fosse mais relevante para a conversa, ele acrescentou: "Desculpe, eu deveria ter sido mais claro. O dono chegou e precisa tomar uma decisão." O dono chegou. A frase dita pelo garçom no título da minha história mental, mas a realidade era ainda mais potente. O dono era eu. O silêncio que se seguiu não era mais pesado, era oco. Um vácuo criado pela implosão súbita de todas as certezas da minha família. Eu podia ver os mecanismos em seus cérebros girando, rangendo, tentando se encaixar em uma nova realidade que era simplesmente impossível. Vi o rosto do meu pai passar do vermelho da raiva para o branco pálido do choque. Sua boca se abriu ligeiramente. Ele se parecia, pela primeira vez na minha vida, com um homem velho e confuso. Eduardo estava boquiaberto, seus olhos saltando de mim para Jean-Luc e de volta, como se estivesse assistindo a uma ilusão de mágica. Sua esposa, Cristina, deixou cair o garfo
que bateu no prato com um barulho agudo e dissonante. E minha mãe olhou para mim, e em seus olhos havia um universo de emoções conflitantes. Espanto, incredulidade e, por baixo de tudo, uma faísca trêmula de algo que eu não via há 20 anos. Orgulho. Com a graça que anos de serviço me ensinaram, levantei-me da mesa. A vergonha, a dor, a humilhação, tudo havia se evaporado, substituído por uma autoridade tranquila. Com licença, eu disse à mesa, minha voz firme e clara. Eu preciso resolver isso. Segui Jean-Luc para longe da mesa, deixando minha família paralisada em minha esteira. Enquanto caminhávamos pelo salão, eu podia sentir todos os olhos sobre mim, mas pela primeira vez eu não me importava. Eu não estava mais atuando, eu estava no comando. Ao passar pela cozinha, a equipe, que havia sido brevemente informada sobre a emergência encenada, a falha era real, mas menor do que Jean-Luc a fez parecer, um problema que o chefe Jean-Pierre poderia ter resolvido sozinho, mas que concordou em usar para o meu propósito. Olhou para mim com respeito. Qual é a situação, Jean-Pierre? Perguntei, entrando no meu papel de proprietária. Ele me explicou o problema técnico. Discutimos as opções. Dei minhas instruções com clareza e calma. A crise, pequena como era, foi resolvida em menos de 5 minutos. A peça teatral servira ao seu propósito. Ao voltar para o salão, Jean-Luc me acompanhou. Tudo sob controle, senhora Helena, ele anunciou. Alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Sua decisão foi a correta. Era a validação final da minha autoridade. Quando me aproximei da minha mesa, a cena era surreal. Eles não haviam se movido. Estavam exatamente como eu os deixara, como uma fotografia de choque. A comida em seus pratos estava intocada, esfriando. O mundo deles havia sido virado de cabeça para baixo, e eles ainda não sabiam como se orientar. Sentei-me, peguei meu guardanapo e olhei para eles. O jogo havia mudado, e agora as regras eram minhas. Retornar à mesa foi como entrar em uma dimensão diferente. O poder, antes solidamente concentrado na cabeceira da mesa onde meu pai se sentava, agora irradiava do meu assento. O silêncio que me recebeu era de uma qualidade completamente nova. Não era mais o silêncio do desprezo, mas o do espanto atordoado. Deixei que o silêncio se estendesse, saboreando a completa inversão de papéis. Eu era a anfitriã em minha própria casa, e eles, os convidados desconcertados. Meu pai foi o primeiro a encontrar a voz. Ou um fragmento dela. Isso é algum tipo de piada? Ele gaguejou, a arrogância habitual substituída por uma vulnerabilidade que eu nunca tinha testemunhado. Seus olhos, que antes me perfuravam com julgamento, agora me procuravam em busca de respostas, de negação, de qualquer coisa que restaurasse a ordem do seu universo. Não, pai, não é uma piada, respondi com uma calma que me surpreendeu. Não havia triunfo em minha voz, apenas a declaração de um fato. A verdade não precisa gritar. Eduardo, recuperando-se do choque inicial, reagiu com a única emoção que conhecia para mascarar sua insegurança, a raiva. Como isso é possível? Este lugar custa uma fortuna. Você limpava mesas. De onde você tirou o dinheiro? A acusação implícita era clara. Eu devia ter feito algo desonesto, ilegal. Ou talvez tivesse encontrado um homem rico para me bancar. A ideia de que eu pudesse ter conseguido aquilo por meus próprios méritos estava além de sua compreensão. Eu trabalhei, Eduardo, eu disse, olhando diretamente para ele. Enquanto você estava em Zurique, eu estava trabalhando. Enquanto você comprava veleiros, eu estava investindo cada centavo em meu negócio. Eu tive 3 empregos por 6 anos. Eu não brincava de casinha. Eu construía um império, tijolo por tijolo, com as minhas próprias mãos. Minha voz não era alta, mas cada palavra era carregada com o peso de anos de sacrifício. Eu não precisava listar as noites mal dormidas, as refeições puladas, os momentos de desespero. O resultado estava ao redor deles, na opulência silenciosa do Le Ciel Étoilé. Mas este lugar, minha mãe sussurrou, seu rosto pálido. Nós lemos uma matéria. Dizia que foi comprado por um conglomerado de investimentos internacionais no ano passado. Foi a deixa perfeita para a segunda parte da minha revelação. A parte que demonstrava não apenas o trabalho duro, mas a estratégia, o planejamento de longo prazo, que eles nunca acreditaram que eu fosse capaz de ter. É verdade, mamãe. O Le Ciel Étoilé estava em dificuldades financeiras. O conglomerado o comprou, mas eles não entendem de restaurantes. Eles entendem de ativos. Eles precisavam de alguém para operar o negócio. Alguém com um histórico comprovado de sucesso e uma visão clara. Fiz uma pausa, deixando a informação assentar. Meu pequeno bistrô, a raiz, aquele que vocês nunca se deram ao trabalho de visitar,
Tornou-se um dos restaurantes mais lucrativos e aclamados pela crítica na cidade nos últimos 3 anos. Construí uma marca, uma reputação. O conglomerado não me procurou pelo meu sobrenome. Eles me procuraram pelos meus resultados. Eles me ofereceram uma parceria. Eles entram com o capital, eu entro com a expertise e a gestão. Eu sou a sócia operadora, o rosto e o cérebro por trás de tudo isso. A revelação foi como uma segunda onda de choque. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre competência, sobre ser reconhecida por estranhos poderosos pela mesma ambição que minha família desprezava. Vi a mandíbula de Eduardo se contrair. Ele, o advogado corporativo, entendia o que sócia operadora significava. Não era um cargo de gerência, era uma posição de poder e propriedade. Eu não era apenas a dona, eu era a peça indispensável da engrenagem. Cristina, sua esposa, olhava para mim com um novo tipo de interesse, o tipo que ela reservava para pessoas que poderiam ser úteis em sua escalada social. A ironia era tão densa que eu poderia servi-la como sobremesa. Meu pai permaneceu em silêncio. Ele simplesmente me encarava, seu rosto uma tela em branco onde eu podia projetar uma década de desdém se desfazendo. O homem que me chamara de insignificante e vergonha da família estava jantando em meu restaurante como meu convidado, sem saber. A humilhação que ele tentara me impor havia se voltado contra ele com uma força esmagadora, não por vingança, mas pela simples e inegável força da minha realidade. A comida em seus pratos agora parecia uma zombaria. O cordeiro caro, o foie gras, tudo havia sido produzido sob a minha supervisão, pela minha equipe, no meu estabelecimento. Eles estavam literalmente engolindo meu sucesso. O resto do jantar transcorreu em uma névoa de constrangimento. As tentativas de conversa eram desajeitadas e morriam rapidamente. Eduardo tentou fazer uma pergunta sobre a margem de lucro do restaurante, uma tentativa patética de se conectar comigo em um nível que ele entendesse, o do dinheiro. Respondi de forma breve e profissional, sem lhe dar a satisfação de uma longa discussão. Minha mãe tentou me elogiar pelo ambiente adorável, mas suas palavras saíram fracas, desprovidas de qualquer calor genuíno. Ao final da refeição, quando o garçom trouxe a conta em uma pasta de couro, ele a apresentou por hábito a meu pai. Ricardo olhou para a conta como se fosse uma serpente. Ele então olhou para mim. Eu apenas levantei uma sobrancelha. Com a mão trêmula, ele pegou sua carteira. Vê-lo pagar por aquela refeição exorbitante, em meu restaurante, depois de tudo o que ele disse, foi um momento de justiça poética tão perfeito que superou qualquer fantasia de vingança que eu pudesse ter tido. Quando ele assinou o comprovante do cartão, senti que não era apenas uma transação financeira. Era uma capitulação. Era o reconhecimento silencioso de que o mundo e sua filha haviam mudado para sempre. A despedida na porta do restaurante foi estranha e formal. Parabéns pelo lugar, murmurou meu pai, sem conseguir me olhar nos olhos. Era o mais perto de um pedido de desculpas que ele jamais chegaria. Eu apenas assenti. Obrigada por virem. Não houve abraços. A distância entre nós permanecia, mas sua natureza havia se transformado. Não era mais uma distância de desprezo da parte deles, mas uma distância de respeito próprio da minha parte. Enquanto eu os observava partir, o carro de luxo de meu pai desaparecendo na noite, não senti uma onda de alegria exultante. Senti uma paz profunda e silenciosa. A batalha havia terminado, e eu havia vencido, não ao derrotá-los, mas ao me tornar tão completamente eu mesma, que suas opiniões simplesmente deixaram de importar. Voltei para dentro do meu restaurante. O zumbido do salão, as risadas dos clientes, o cheiro da comida sendo preparada com amor. Este era o meu mundo, o meu legado. Um legado construído não sobre um sobrenome, mas sobre paixão, resiliência e a crença inabalável em um sonho. Nos dias e semanas que se seguiram àquela noite fatídica, uma nova e estranha dinâmica se instalou na minha relação com a família. O silêncio, antes uma arma de exclusão usada contra mim, agora era um espaço que eles tentavam desesperadamente preencher. O telefone começou a tocar. Primeiro foi minha mãe. Sua voz ao telefone era incerta, uma mistura de orgulho recém-descoberto e uma ponta de medo, como se estivesse falando com uma estranha poderosa. Querida, eu só queria dizer... Que noite! Estamos todos tão surpresos. E orgulhosos, claro. A palavra orgulhosos soou oca. Uma moeda falsificada oferecida tarde demais. Ela me convidou para um almoço. Só nós duas. Eu aceitei, mais por curiosidade do que por desejo de reconciliação. O almoço foi em um lugar neutro, um café charmoso. Ela me fez perguntas sobre o negócio, sobre os investidores, sobre os desafios. Eram as perguntas que eu ansiava que ela fizesse por 15 anos. Mas agora, elas pareciam ter o propósito errado. Ela não estava interessada na minha jornada,
mas no meu destino. Ela queria entender o meu sucesso, não o meu sacrifício. Seu pai, ela começou, mexendo o açúcar em seu chá que já estava doce demais. Ele não sabe como dizer, mas ele está impressionado. Ele sempre quis o melhor para você, Helena. Ele só tinha medo. Eu não respondi imediatamente. A desculpa do medo era uma tentativa de reescrever a história, de suavizar as arestas da crueldade deliberada. Ele não tinha medo por mim, mãe. Ele tinha vergonha de mim, eu disse, sem acusação, apenas estabelecendo a verdade. Ele tinha vergonha porque eu não me encaixava na imagem que ele queria projetar para o mundo. O que mudou não foi o amor dele por mim. O que mudou foi o meu valor aos olhos do mundo. Minha mãe não conseguiu encontrar uma resposta para isso. Nosso almoço terminou com uma promessa vaga de nos vermos mais vezes, mas ambas sabíamos que uma ponte fundamental havia sido queimada, e não por mim. A tentativa de contato mais surpreendente veio de Eduardo. Ele me ligou em um dia de semana, durante o horário de trabalho. Sua arrogância habitual fora substituída por uma falsa camaradagem. Helena, mana, estava pensando. Tenho uns clientes importantes vindo de fora na próxima semana. Seria incrível levá-los ao Le Ciel. Pensei que talvez você pudesse conseguir uma mesa para nós. Talvez algo especial? A audácia do pedido quase me fez rir. Durante anos, ele me tratou como lixo. Agora que eu tinha algo que ele queria, acesso, status, eu de repente era mana. Era a transação mais transparente que eu já vira. Eduardo, eu respondi, minha voz perfeitamente calma. O restaurante está com reservas esgotadas para os próximos 6 meses. Como você sabe. Seus clientes podem tentar entrar na lista de espera como todo mundo. Houve um silêncio chocado do outro lado da linha. Mas você não pode dar um jeito. Para mim, as regras são as mesmas para todos, Eduardo. É parte do que torna o lugar especial. É uma questão de integridade. Eu podia quase ouvir sua mente explodindo de frustração. Eu o havia negado, não por pirraça, mas por princípio. E ao fazer isso, eu lhe ensinei uma lição sobre o mundo que eu havia construído. Um mundo onde o mérito importava mais do que o sobrenome. Ele desligou rispidamente, e eu soube que nossa relação, se é que algum dia existiu, estava irremediavelmente fraturada. E eu estava em paz com isso. Meu pai não ligou. Sua forma de comunicação foi muito mais sutil e, de certa forma, mais significativa. Cerca de 1 mês após o jantar, Miguel me disse que um homem havia feito uma reserva no Arraiz, meu primeiro restaurante, o bistrô que eles chamavam de lanchonete. O nome na reserva era Sr. Silva, um nome comum, mas a descrição que a recepcionista me deu quando ele chegou me gelou. Era ele, meu pai. Ele veio sozinho, em uma noite de terça-feira. Sentou-se em uma mesa discreta no canto, perto da janela. Eu o observei da pequena abertura que dava da cozinha para o salão. Ele parecia menor, mais velho, fora de seu habitat natural de luxo e poder. Ele estudou o cardápio por um longo tempo. Pediu os pratos mais simples, os clássicos do Arraiz, a sopa de cebola gratinada que eu levei meses para aperfeiçoar, o bœuf bourguignon que cozinhava lentamente por 8 horas. Ele comeu devagar, em silêncio. Ele não pediu para me ver, não anunciou sua presença. Ele apenas comeu. Observou o restaurante, a clientela diversificada, a energia feliz e barulhenta. Ele observou minha equipe trabalhando, sorrindo. Ele estava vendo, pela primeira vez, o mundo que eu havia construído do zero. Ao final, ele pagou a conta, deixou uma gorjeta generosa e foi embora. Ele não disse uma palavra, mas sua ação falou mais alto do que qualquer pedido de desculpas. Ele foi até a minha casa, a casa que eu construí, e silenciosamente admitiu que ela era boa. Foi um ato de rendição. Um reconhecimento tácito do meu valor, nos meus termos. Enquanto a minha relação com a família biológica se redefinia nessas novas e estranhas linhas, a minha verdadeira família, a que eu escolhi, se fortalecia. Miguel, chefe Antoine, Lúcia, Jean-Luc e toda a equipe do Le Ciel e do Arraiz celebraram a minha vitória silenciosa comigo. Eles haviam sido os coautores da minha estratégia. Brindamos não com champanhe caro no Le Ciel, mas com cerveja e pizza em uma noite de folga no Arraiz, depois que o último cliente foi embora. Você não apenas virou o jogo, Helena, disse Miguel, levantando sua garrafa. Você comprou o tabuleiro, reescreveu as regras e agora está cobrando o aluguel dos outros jogadores. Rimos, e naquele riso compartilhado, eu senti um calor e um pertencimento que nenhuma reunião de família no passado jamais me deu. A jornada me ensinou que família não é o grupo de pessoas em que você nasce, mas a tribo que você reúne ao longo do caminho. Aqueles que te apoiam quando você está na arena, que te passam água quando você está com sede
e que aplaudem quando você finalmente ergue sua espada em triunfo. A reconciliação com meus pais e meu irmão talvez nunca acontecesse de forma completa e satisfatória. E eu percebi que não precisava mais dela. A aprovação que eu busquei por tanto tempo não estava mais nas mãos deles. Estava dentro de mim, refletida nos rostos da minha equipe, no sabor da minha comida e na satisfação silenciosa de olhar para os 2 restaurantes, que eram a prova viva de que a vergonha da família havia finalmente encontrado o seu lugar de honra. Meses se transformaram em 1 ano. A poeira da grande revelação assentou, e a vida encontrou um novo e gratificante ritmo. O Le Ciel Étoilé, sob minha gestão, não apenas manteve sua estrela Michelin, mas ganhou elogios por infundir uma alma nova e vibrante em sua elegância clássica. O Arraiz continuou a ser o coração pulsante da minha operação, o laboratório onde minha criatividade florescia sem as pressões da alta gastronomia, o lugar que me lembrava de onde eu vim. Eu dividia meu tempo entre os 2 mundos, o da opulência e o da rusticidade, sentindo-me igualmente em casa em ambos, pois ambos eram expressões de quem eu era. O verdadeiro legado, eu percebi, não estava em um único restaurante ou em uma conta bancária. Estava na cultura que eu havia construído. Eu me tornei uma mentora, assim como o chefe Antoine havia sido para mim. Identifiquei jovens talentos na minha equipe, como Lúcia, minha sous-chefe, e comecei a investir neles, dando-lhes responsabilidades, incentivando-os a criar seus próprios pratos. Vê-los crescer, encontrar sua própria voz culinária, tornou-se uma fonte de alegria mais profunda do que qualquer prêmio ou crítica positiva. Eu estava plantando sementes, cultivando uma nova geração de chefes que entendiam que a comida é sobre conexão, não apenas sobre técnica. A relação com minha família permaneceu distante, mas civilizada. Os convites para jantares de feriado continuaram, mas a dinâmica mudou para sempre. Eu não era mais a ovelha negra sentada na ponta da mesa. Eu era uma potência a ser reconhecida. Eles me faziam perguntas sobre o mercado, pediam minha opinião sobre investimentos, tratavam-me como uma igual. Eu respondia com polidez, mas mantinha uma distância emocional segura. Perdoei-os, não por eles, mas por mim. O perdão, descobri, era o ato final de reivindicar meu poder, libertando-me do peso do ressentimento. Eu não precisava que eles entendessem minha jornada para que ela fosse válida. Eu a havia validado com meu próprio suor e sucesso. Uma tarde, enquanto eu estava em meu escritório no Le Ciel, revisando os menus da próxima estação, minha assistente anunciou uma visita inesperada. Era meu pai. Ele não veio como o Sr. Silva desta vez. Ele veio como Ricardo Almeida e pediu para ver sua filha. Eu o recebi na minha sala, um espaço elegante com vista para o jardim do restaurante. Ele parecia diferente, menos imponente do que na minha memória. Havia uma hesitação em sua postura. Ele segurava um envelope pardo nas mãos. Helena, ele começou, sua voz rouca. Eu não vim para pedir desculpas. Eu sei que as palavras são baratas e tardias. Eu vim para lhe mostrar algo. Ele me entregou o envelope. Dentro, havia recortes de jornais e revistas amarelados pelo tempo. Eram todos sobre mim. A primeira crítica positiva do Arraiz em um blog local. Uma pequena nota em uma revista de bairro sobre a chefe promissora. Uma matéria maior sobre o sucesso surpreendente do bistrô. E, por último, a grande reportagem sobre a minha parceria no Le Ciel Étoilé. Ele havia guardado todos eles. Todos os marcos do meu sucesso que ele fingia ignorar. Eu estava errado. Ele disse finalmente, as palavras saindo com dificuldade. Eu não via isso como ambição. Eu via como uma rejeição a tudo o que eu construí. A tudo o que eu valorizava. Meu orgulho me cegou. Você não rejeitou meu legado, você construiu o seu, e é um legado mais forte do que eu jamais poderia imaginar. Lágrimas encheram seus olhos, e pela primeira vez vi a armadura do grande Ricardo Almeida rachar, revelando o homem vulnerável por baixo. Eu não peço que você esqueça o que eu disse ou o que eu fiz. Eu só quero que você saiba que eu vejo você agora, e eu tenho um orgulho de você que eu não tenho palavras para expressar. Naquele momento, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. Não era a aprovação que eu precisava, mas o reconhecimento. E ele finalmente o estava oferecendo, não porque o mundo me aplaudia, mas porque ele finalmente entendia o porquê. Eu não chorei. Eu sorri, um sorriso genuíno e tranquilo. Levantei-me, contornei a mesa e coloquei a mão no ombro dele. Obrigada, pai. Foi tudo o que eu disse, e foi o suficiente. Nossa relação nunca seria a de um comercial de margarina, mas havíamos encontrado um novo terreno, um lugar de respeito mútuo.
O meu propósito, que começou como um desejo ardente de provar meu valor, havia evoluído. Não se tratava mais de provar algo para os outros, mas de viver a minha própria verdade. O legado não era o restaurante, mas a resiliência. Não era o dinheiro, mas a integridade. Era a prova de que, com um propósito definido, um plano persistente e a fé em si mesmo, é possível transformar a humilhação em honra e as palavras vergonha da família no prelúdio de uma história de triunfo. Naquela noite, fiquei na varanda do Le Ciel Étoilé, observando o salão cheio de vida abaixo. Eu não era a filha de Ricardo Almeida. Eu não era a irmã de Eduardo. Eu era Helena, a chefe, a empresária, a dona do meu destino. E eu estava exatamente onde deveria estar. Espero que esta história tenha tocado seu coração. É uma jornada sobre encontrar nossa própria força quando o mundo, e até mesmo nossa família, duvida de nós. Quero muito saber o que você achou. Deixe seu like se você gostou. E mais importante, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Adoro saber de onde vocês são e prometo mandar um abraço especial para algumas das cidades nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima.